Glórias ao Filho de Deus. Boa noite, queridos e amados em Cristo Jesus, filhos e filhas de Deus. O homem das lives, nem mesmo o insulto dos meus inimigos pararam o homem. 24/24. Aleluia. O deserto vale ouro. Mais um dia de choque. Mais um dia. Ontem trabalhamos muito. Tivemos muitos serviços na igreja. Como sempre, né? Mas você cresceu um pouquinho ontem. Por isso, sei lá, quase 20 horas, pô. Quando eu cheguei que já eram 20 e tal. Os da rádio já não estavam a me ver mais lá. O homem sumiu da rádio. Porquanto eu estive lhes oferecer a cura gratuita, a salvação gratuita, e começaram a me afrontar. Mas na verdade não são as afrontas que me tiraram. Aquele era o meu tempo. Se as afrontas me tirassem de pregar o Evangelho, já pararia de pregar. São 21 anos a ser afrontado. Mas nós temos ignorado as afrontas dos pecadores. Aquele era o tempo. Estão em desespero, pá. Quem é que ligou a rádio hoje? E acompanhou o programa? Carla Tomás. Zani Chiesa. Quem é que ouviu o programa da rádio hoje? É verdade, Jeremias. Quando sou afrontado, viro mais ferra. Graças a Deus, eu acho que temos que aproveitar a cada minuto, a cada segundo. Eu falei isso em alguém ontem. Maria, se deixas que vivem em Luanda, vão para aí que ficam. Eu estou lá sábado e domingo. Alguém da minha terra disse que já foi assistir a reunião numa igreja, mas não me viu. Passo que 2 domingos que ele foi me procurar, não me viu. Ele não aparece. Meu Deus, há pessoas que ainda perdem, pô. Então é a razão que eles meteram aquela sinagoga aí na entrada. Ouviram? A razão que eles meteram aquela sinagoga aí na entrada é para desviarem os perdidos e achados. Esse é o à frente do cemitério. Eles meteram aquilo para desenganarem as pessoas. Ele disse que minha conterrânea lá do Sanza Pombo, irmã do meu amigo, colega de escola, então ele ligou para a amiga que está na Alemanha, a dizer que eu já fui 2 vezes, não vi o Marcelino, mas como ele não aparece? Ele falou, não, ou você está aí em outra igreja então? Ele está sempre aí, sábado e domingo. Não estou ali ver. Então, desconfiei que ele tem ficado naquela entrada aí. Ou então vai e ele está esperando um outro Marcelino
que afinal Marcelino foi transfigurado, mas já mandei para entregar o número dela, ou então para lhe entregar o número de um dos pastores aí, o Bispo Rufino. Depois o Rufino vai ligar, vai lhe orientar bem. Não é brincadeira, não. A guerra é real. A guerra é real, mas bem vencida. Graças a Deus. E o Cordeiro. Tá bom, então. Ouça, ó terra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está a falar na terra. Eu disse, preguei ontem, o meu tema que eu preguei ontem, eu queria fazer recapitulação hoje, com mais detalhes, ou então mais calma ainda, ensinando vocês. Se ontem foi uma pregação, sabe, eu disse que outra vez o mundo foi humilhado, e hoje tive uma revelação a respeito disso. O Espírito Santo acrescentou. É incrível. Olha a revelação que eu tive hoje. Venceste e humilhaste o mundo. Quer dizer que Jesus falou, eu venci o mundo. Então por isso essa palavra venceste. O céu falava comigo e me disse assim, venceste e humilhaste o mundo. Jesus disse, eu venci o mundo. Eu também digo, eu venci o mundo. E acrescento, e também humilhei o mundo. Na verdade, quem vence o mundo, humilha o mundo. Quem vence o mundo, humilha o mundo. Tem o vencer do mundo do pecado, e o vencer do mundo de Jesus Cristo, de vencer as batalhas espirituais, no sentido de resgatar o mundo do pecado. Isto é, as pessoas que quiserem ser libertos. Agora, você tem que vencer o mundo para você ser salvo. Jesus não venceu o mundo para ser salvo, não. Porque era um salvo natural. Mas venceu o mundo para salvar o mundo. E ele disse a você, vais ter aflições no mundo. Tem somente um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ouviu? Eu venci o mundo por você e para você. Não com você, sem você. Jesus não venceu o mundo com você, não. Para e puro, não com. Com não. Para você sim. Por você fez isso. E fez isso para você. Mas dos povos ninguém esteve com ele. Ninguém. Dos povos ninguém lhe ajudou. Ele sozinho, como diz o profeta, desceu no vale e subiu sozinho. E dos povos ninguém esteve com ele, porquanto ele pintara as suas roupas com vinho tinto de Bosra, ou então com vermelho, o sangue, e desceu às partes mais baixas da terra, e depois subiu. E agora ele diz, eu venci o mundo. Por você, como diz o brasileiro, por você, mas sem você. E agora que o mundo foi vencido, cada um agora tem que vencer o mundo.
tendo bom ânimo, o mundo do pecado, para poder vencer e entrar na vida. E hoje a palavra se repete com acréscimo. Eu venci e humilhei o mundo. Por que o mundo foi humilhado? É que o mundo pensava que não haveria ninguém que viveria a lhes humilhar. Eles estavam muito confiados. Estavam descansados. Eles acharam que não haveria oposição. Eles acharam que era incapaz de alguém lhes humilhar, pois eles armaram o mundo, teriam armado o mundo até os dentes. As guerras que houveram na terra foi para fortificar o sistema diabólico. Como assim? Claro, quando há guerra, há derramamento de sangue. E quando há derramamento de sangue, é um sacrifício que se faz a Satanás. E esse sacrifício se repercute nas fortalezas espirituais, quer aos espíritos, como aos homens do exército de Satanás, a semente do maligno. Porque o sangue é a vida do animal. Neste caso, esse animal é o homem. E quando as trevas derramam mais sangue, mais fortes se tornam. As potestades em países onde houve guerra são muito fortes. Eles não fizeram sacrifício somente através de guerras, mas como pandemias provocadas, crise, mataram as pessoas com fome, com doenças e outras práticas aí diabólicas, como o envenenamento das comidas, medicamentos, tudo isso. Isso era para fortificarem o sistema. E eles se prepararam. Eles sabiam que Elias viria. Eles não estavam no desconhecido, não. Eles sabiam que Deus enviaria o homem para vir discutir a vinha. Porquanto eles teriam tomado a vinha do Senhor, se apoderaram do reino e desafiaram o rei. E sabiam desta promessa que o rei enviaria o seu mensageiro. E ele viria para resgatar o reino perdido, a dracma perdida. Mas eles se fortificaram, se prepararam, levantaram baluartes, fortalezas, armaram o mundo, colocaram fortalezas, as montanhas, os muros, os montes se levantaram, e não eram montes de brincadeira, não. Montes fortes. As águias foram revestidas de muita autoridade através dos sacrifícios que foram feitos na terra. As bestas feras do inferno se fortaleceram através do sangue. Os lobos. Então, eles estavam bem confiados e confiantes que ninguém seria capaz para vir lhes enfrentar no tocante a essas fortalezas que eles teriam levantado, e também o luxo, a luxúria, o entretenimento, isso tudo aí, o amor, a vida foi aguçado, os prazeres foram aguçados. Os prazeres de hoje não são os de ontem. Até em partes do corpo que não se sentia prazeres, o diabo explorou partes que não eram prazerosas, e os humanos agora buscam esse prazer. Os entretenimentos que existem hoje não existiram ontem.
sempre existiram entre demais, mais aguçados do que ontem. Os manjares que existem hoje não existiram ontem, mais aguçados, mais prazerosos. A vaidade, a moda, as riquezas, o amor pelas riquezas hoje é maior do que ontem. O interesse próprio, as concupiscências, a soberba da vida, tudo isso. Então, eles armaram o mundo no sentido de defenderem o mundo, o reino deles. Mas foram surpreendidos com sucesso. Não viram nada. Como nós falávamos há 21 anos, não aparam nada. Não tem nada. Ok? E assim, alguém desceu do céu com bravura. Alguém que não ama a sua vida. Muito mais do que desgostoso de si mesmo. Por que é muito mais do que desgostoso de si mesmo? Porque todos os desgostosos de si mesmo que Satanás teria levantado para se opor ao homem, ele os desbaratou. Então ele é mais que um desgostoso. Como está escrito no livro de Apocalipse 12, e eles o venceram pelo sangue de Jesus Cristo e pelo testemunho da sua palavra, pois não amaram, está aqui, esse item que eu queria falar, e não amaram as suas vidas até a morte. Então, desceu um homem que não ama a sua vida e não vai amar a sua vida até a morte. Então, esse homem conseguiu lhes enfrentar, não somente chocou com eles, e também lhes humilhou. Era impensável que a fortaleza do Ocidente fosse humilhada. Era impensável. Não passou na cabeça deles que o Ocidente se vergasse diante de um homem. Era impensável que a África se vergasse diante do reino de Deus. Era impensável que a Ásia se vergasse diante do reino de Deus. Então, aí estão os baluartes. Ocidente, África, Oriente. Ou então, Ocidente, meio-dia, Oriente. Para não falarmos dos poderes do Norte. E assim, eles foram humilhados. O sistema foi humilhado. É uma humilhação muito grande. Que são mais de 1000 anos na vanglória, na soberba. E eu preguei ontem essa mensagem. Deus prometeu e Ele fez. Quando Ele promete destruir a Babilônia, a ruína da Babilônia, Ele mostra isso. Se ontem essa Babilônia que foi prometida é a Babilônia lá do Oriente, na terra dos caldeus, a mesma palavra se inverte agora para a Babilônia ocidental, do Ocidente. Ele disse que ele poderia assombrar os poderosos da terra. Ele prometeu que iria fazer tremer, estremecer a terra e também os céus. Ele prometeu que ele poderia visitar sobre o mundo a maldade deles e sobre os ímpios as suas impiedades. Ele prometeu que ele faria cessar a arrogância dos atrevidos. Ele prometeu que ele abateria a soberba dos tiranos. Viu? Os tiranos, os arrogantes, atrevidos, foram humilhados. Eles achavam que ninguém poderia os vencer. Estavam muito descansados. Agora Deus está a cumprir essa palavra. A arrogância dos atrevidos e a soberba dos tiranos foram abatidos. Por isso, o Ocidente foi humilhado. São esses soberbos, arrogantes, que acharam que eles eram os melhores que os outros. A arrogância asiática. Eles pensaram que seriam invencíveis com seus feitiços, com suas religiões diabólicas.
que fizeram estremecer a terra. E agora quero a soberba, ou então a arrogância ocidental, como a soberba dos tiranos asiáticos ou orientais, foram despedaçados, abatidos, humilhados. Deus nunca perdeu batalha. Deus, quando Ele promete, Ele faz. E isto não foi com palavras persuasivas de sabedorias de homem. Esta humilhação, não pense que foi com palavras. Foi com batalhas. Houve guerras. Houveram guerras e batalhas. E o inimigo não suportou o embate daquele que desprezou a sua vida, que não amou a sua vida. E pelo sangue de Jesus Cristo, e pelo testemunho da palavra de Jesus Cristo, Ele os tem vencido. E todos serão vencidos. Nenhum vai se suster. Quando nos enviou, Ele nos falou: nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Quando eu estive no monte, eu vos mostrei como o sistema ele funciona. Tem os seus braços. Eu mostrei os braços. E mostrei os cabeças também. Mas como os braços fazem parte do corpo, são membros, então o sistema, com crescimento espiritual, podemos dividi-lo em dois, corpo, cabeça. Assim como o reino de Deus também. E eles são imitação. Tem o corpo, tem a cabeça e tem os membros. E vamos encontrar no reino de Deus também esta hierarquia. Tem a igreja e tem o Cristo, o Rei. Aleluia. Mas nós vamos encontrar no reino das trevas também tem uma igreja. Hoje é chamada Babilônia. A Babilônia que foi cabeça no Oriente, hoje a Babilônia é o corpo, é a prostituta. É incrível. E os seus cabeças são os poderosos da terra. Este é o sistema diabólico. E nós vamos encontrar no livro do Apocalipse que essa prostituta está descansada, sustentada, alimentada, protegida, vigiada, guardada pelos 7 montes. Ou então os 7 montes sustentam esta mulher vestida de vermelho, cheia de ouros e pratas, escarlata, cheia de adornos. E ela ainda diz: eu sou rainha. Ninguém consegue me tirar daqui. Ninguém. Quem seria capaz para vir me remover? Quem poderia me vencer? Então, esta é a arrogância da atrevida. A arrogância da atrevida caiu por terra, foi abatida. Seus maridos soberbos também serão abatidos. Os tiranos. Um só homem. Dos povos ninguém esteve com ele. Ele sozinho vai varrer todos. E vai lhes humilhar. E já começou a lhes humilhar. E já começou a humilhação. Tu não podes entender o que eu estou a te falar. Mas como muitos de vocês que estão aí não podem compreender os mistérios do reino de Deus, então vocês dirão: tu não tens nada. Tu és um desconhecido. O mundo está descansado. O sistema está de pé. Nenhuma arranhadura sofreu. E eu vos diria que, se vocês conhecessem o mundo espiritual, nunca falariam isso. Se vocês conhecessem as leis espirituais, nunca diriam isso. Porque
as batalhas ocorrem no espírito. Quer a derrota, como as vitórias, é no espírito. E o físico manifesta o que aconteceu no espírito. Então, se houve vitória no espírito, a manifestação física é inevitável. Pode demorar. Por isso, Paulo aconselhou os cristãos que depois de fazerem a vontade do Senhor, precisavam de paciência. Pois o que havia de vir, viria. Por quê? A pessoa fez a vontade do Senhor, mas não aconteceu o retorno na hora. Mas Paulo aconselhou, não, espera somente. Vai vir, pode tardar. E se tardar, você espera, certamente virá. E Paulo diz, isso é viver a fé. Esperar em Deus, depois de haver feito a vontade do Senhor. Então é a mesma coisa, só tirei um exemplo. No espírito as coisas acontecem, mas no físico continua fechado. No espírito continua, parece que os céus estão fechados. No físico continua como que está tudo intacto. É questão de tempo. Os acontecimentos espirituais, inevitavelmente, irrefutavelmente, se manifestarão no físico. Ninguém pode impedir isso. Por isso Paulo, na sua escrita também, a escritura diz assim, aquilo que o homem semear, é o que ele vai colher. Semeou, vai colher. Quem foi derrotado, nesse momento pode estar a tocar trombeta, que está em vitória. Mas é questão de tempo. Depois vai haver reviravolta. Sabe quando é que ele vai cair? Vai cair sem precisar alguém empurrar. Porque ele, na verdade, já caiu no espírito. Fisicamente, não vai precisar alguém lhe dar um murro para ele cair. Ok? É isso que está acontecendo entre nós. E eu, conhecendo as regras espirituais, conhecendo o mundo espiritual, eu já estou a declarar a vitória, não pela fé, como vocês acharam, declarar a vitória pela fé. Não. Eu vi o invisível. Eu estive lá no espírito. Eu desci e subi. Eu estive aí. Eu tenho as chaves nas minhas mãos. Então eles já não têm mais nada. Eles não têm, senão só uma chave. Só ficaram com uma só. E eu estou a perseguir a terceira chave. Calma aí. O reino tem 3 chaves. Preste atenção. O reino tem 3 chaves. Alguém que não tinha nenhuma. Você tinha as 3. As 3 chaves. As chaves representam o domínio, autoridade, poder. Tudo isso. Reino. Você tem as 3 chaves. Tens o reino pleno. E todos que habitam naquele território, mas todos, são escravos, são governados por você que tem a chave. Por isso Jesus Cristo, quando resgatou uma parcela do reino, ele falou isso a Pedro. Ele disse que eu vou te entregar as chaves do reino dos céus. Viu? Falou as chaves, não a chave. Eu vou te entregar as chaves do reino dos céus. E vê que a Pedro lhe foi orientado, sabe, quando você receber as chaves, tudo que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Entenderam? Mas antes não tinha chaves. Jesus estava dizendo que queria entregar. E agora, como é que eles eram? É só ver. Perdidos. Perdidos. Ou a chave está no reino de Deus, ou a chave está no reino do diabo. Quem tem a chave é que tem o reino. Quem não tem a chave não tem reino. Só vai ter o reino só na boca. Temos o reino. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. E aquele que tem vai lhe ser dado muito mais. E o que não tem, até o que pensa ter. Até o que você diz que tens. Até eu só falar, vão te tirar com ele. Você não tem. Você é um derrotado. E quem não tem a chave porque foi vencido. Quem tem a chave é que venceu. E 2 reinos não podem estar ao mesmo tempo juntos. Não. Ou está o reino de Deus ou o reino do diabo. É possível que haja uma parcela do reino liberto.
E a outra não, não é possível. Não, nós já experimentamos isso em Angola. Chegamos a uma fase da guerra que 80 e tal por cento do território nacional estava na mão de Savimbi. 85% do território de Cabinda, Cunene do Mar-a-Leste estava controlado por Savimbi. Quer dizer que o regime aqui na cidade, o governo, só tinha 15%. A única vantagem que ele tinha, os 15%, é porque tinha a maioria das cidades. E Angola, a população está concentrada nas cidades. Por isso, ele tinha o povo, mesmo com pouco território, mas tinha o povo. E também, em Angola, as cidades onde se faz a vida, onde tem tudo, as indústrias, não sei quem, o desenvolvimento. Lá é o primitivo. Como dizem na gíria, Deus dará. Então, Savimbi tinha o território, mas pouco povo. Os que tinham pouco território tinham tudo, não somente o povo, e também tinham as riquezas. Bom, só exemplo que estou a tirar. Então é impossível que dois reinos governem juntos, mas estão em guerra. Não há paz, não. O que vai vencer é que vai tomar tudo. O que aconteceu? Savimbi foi vencido e o MPLA tomou tudo. Hoje agora a UNITA é escrava do MPLA. Tem que depender, tem que esperar. Depender é difícil, né? Até salário. Se quiserem, sabe o que eles fazem? Quando não quiserem, eles dizem, se fala muito. Falo muito, mas essa boca também ninguém consegue calar. Quando eles quiserem lhes humilhar, sabe o quê? 3 meses não transferem o dinheiro. Fome! Aquilo eles apertarem, de propósito. Mais ou menos eles estavam fazendo muita confusão aí no parlamento. Fecha a conta. Conta é bloqueada. Tem que levantar um advogado para discutir, e discutir, e discutir, e discutir. Já passaram pelo menos 3 meses. Aí, entre eles estão a se matar. Confusão lá entre eles. Não, estão a roubar dinheiro. É tudo estratégia. Porque foram vencidos. Você não está vendo o que o Lula está a fazer com os bolsonaristas? O Lula venceu os bolsonaristas. Então, onde estão a fugir? Tem que fugir. Abandonar o parlamento. Hoje estão na cadeia. O Lula está a dizer, eu mando, eu tenho a chave, eu tenho a caneta, eu faço o que me apraz, porque ele venceu. Esse é o reino. Mas é proibido ter uma parte do reino sem a outra parte. É perigoso, muito perigoso, muito perigoso. Domine no meio dos teus inimigos. É perigoso dominar no meio dos inimigos. Dominar no meio dos inimigos vencidos, sim. Então os inimigos se tornam escravos e você não terá oposição. É isso que Davi falou ao seu servo, filho Davi, Salomão. Davi apontou pessoas que não deveriam viver no seu reinado, porque ele experimentou a tristeza, a amargura dessas pessoas, como Joabe, o Abner não. O sumo sacerdote aí, sei lá qual é o nome dele. Joabe, o Simei que atirou pedras a Davi, disse que essas 3 pessoas não podem viver enquanto você estiver a reinar. Tem que fazer alguma coisa para acabar com eles, senão não vai ter paz. Se eu, como mais velho, guerreiro, um campeão, antigo combatente, me afligiram, quando mais você? Você é criança. Então usa a sabedoria, não escandaliza. E Salomão fez isso. Matou Joabe, expulsou o sumo sacerdote, disse, não vou te matar, porquanto você é Abiatar. Ok, Lorena. Expulsou Abiatar, disse, eu não vou te matar porquanto você estivesse com meu pai no deserto. Você andava com meu pai lá nas matas, mas está expulso do seu ofício. Vai lá nas tuas lavras, vai lá, vive em paz. Não vou te fazer nada. Mas não vale a pena murmurar. Se você fazer uma rebelião aí,
Já era. Eu tenho, não te esqueça, ó, Abiatar, eu tenho a chave. Tu não tens nada. Joabe pensou que ainda tinha alguma coisa. Espada com ele. Simei disse, não, se eu lhe matar assim, todo mundo a ver, vão dizer, não, esse é rancor, é vingança. Não, não pode, lhe deu uma tarefa. Nunca saia de Jerusalém, ok? Ele sabia que ele era teimoso, atrevido. O dia que você sair, vai morrer. Não, não vou sair. Saiu, te falei o quê? Espada com ele. Mas quem deu essa orientação foi Davi. Aliás, o próprio Deus falou a Josué: vocês vão entrar na terra, né? É matar tudo que respira. Nem criança. Não poupe mulher nem criança. Mata tudo, dos cananitas. Se você poupar alguém ou um povo, eles vão se tornar espinho nos teus olhos e nas vossas largas, ok? Não despreza ninguém. Diz, não, esses são pequenos, são pobres. Tem que matar todo cananita. Para você ter paz, sossego no teu governo. Viu, Josué? E eles pouparam alguns e que eles trouxeram muitos danos até hoje. Os danos são irreparáveis. Ok? Então, mas agora, para você destruir o teu inimigo, tem que lhe vencer. Porque ele também é um valente. Por isso Jesus disse que para repartir os bens do valente, tem que primeiro vencer o valente. E nós tínhamos consciência disso. Estávamos a vir lutar com valentes do inferno. Com homens desgostosos de si mesmos. Homens armados até aos dentes. E por isso não demos sono aos nossos olhos, nem repouso às nossas pálpebras. Humilhamos a nossa alma. E assim, agora a vergonha é visível, pois se eles me vencessem, eles poderiam me despojar. Se eles me vencessem, eles me matariam. Agora eu lhes venci. E ainda tem uns que estão de pé. Vou lhes vencer. E quando eu vencer todos, eu voltarei para dar tratamento merecido aos que ficaram para trás. Pois a voz vai soar: volte, pois aqueles que perseguiam a igreja, todos já morreram. Amém? Mas todos aqueles que se vergarem, como o capim humilde, vão sobreviver. E todos os povos, os reis que se humilharem, ainda continuarão nos seus reinos. Ai da terra! Mas esse homem então... Sim, para se cumprir a palavra de Deus. E nós descemos para ir vir desempenhar isso. E ninguém vai poder impedir isso. Não, não é possível. Não é possível. É no campo da batalha. Só se impede vencendo o adversário. E eu estou ciente disso. Que não posso falar da vitória sem vencê-los. Não posso tocar trombeta somente como os religiosos cristãos. Não. Eu tenho que entrar no campo e como eu entrei, e desprezei a minha vida, carreguei a minha cruz, choquei com eles e eu já comecei a lhes humilhar. Pelo menos uma parte do reino já está comigo. E eu disse, eles tinham 3 chaves. Isto é, tinham o reino pleno. E onde estava a igreja? Você se pergunta agora. Não, se pergunta. E a igreja cristã? Se pergunta se eles tinham as 3 chaves. Quem era a igreja? Quem tem a chave tem o governo, o reino, a autoridade. Eles não tinham nada. Se existem 10 pedaços de terra, a terra está dividida em 10 campos. Isso é espiritual, não é físico. Não. 10 campos. E eles tinham os 10 campos. Os 10 talentos. Eles tinham as 10 parcelas. Eles tinham as 10 pontas, que são chifres. Eles tinham as 10 pontas. Como é que é? E a igreja? Não tinha nada. Então, quem não tem é escravo. É um escravo que vive no reino dos seus senhores. E o escravo não tem querer.
E o escravo faz a vontade do seu senhor. Então, por isso, você viu que a igreja fez a vontade do rei deste reino, que é Satanás. Por isso você vê que a igreja foi uma igreja corrupta, porquanto o dono desse reino é o corrupto, e o seu reino é o reino da corrupção. E quem tentava se esforçar no meio deles era punido, era perseguido até exaustão. Quem tentava ser justo era pior que o espinheiro. Corrupção acentuada. Tudo estava escuro. Então, se o mundo é a escuridão, as trevas é essa escuridão. E a igreja é essa luz. E para ter luz tem que ter lâmpada acesa. E quando se tem uma lâmpada acesa, isto é, se tem uma parte do reino. E eles não tiveram nada. Por isso não poderiam ter nenhuma lâmpada acesa. Nenhuma. Nenhuma. Hã? Nenhuma lâmpada estava acesa. Tudo estava apagado. Não é o caso da lâmpada no tempo do quem? De Eli, que se apagava mais tarde, quando Deus ordenou que toda noite as lâmpadas tinham que estar acesas. E nós vimos Deus aparecer, mas a Bíblia diz que antes que se apagasse a lâmpada do Senhor, quer dizer que a lâmpada se apagava. E Deus veio falar com Samuel. Mas Deus determinou que a partir das 18 horas se acendessem as lâmpadas até pela manhã. Só apagariam pela manhã quando o sol aparecesse. Todas as noites. Os dois lugares onde havia esta continuidade. O fogo no altar e também as candeias acesas. A diferença é que no altar, noite e dia, tinha que ter fogo. Mas aqui no santo, lugar santo, não no átrio, as lâmpadas se acendiam todas as noites. Mas todas. Por isso, tinha abundante de azeite. E tinha trabalhadores, os sacerdotes que faziam isso. Aquilo representava aí o sacrifício contínuo que você deve fazer no teu corpo. Ok? Carregar a cruz todos os dias. Agora, aquela luz tinha que se acender para que a noite não tivesse domínio. Quer dizer que de dia tinha a luz do dia e à noite tinha a luz da lâmpada. Quer dizer que não havia trevas no santuário. Não havia corrupção. É pureza, santidade, palavra da verdade, sem corrupção, sem imundícia. Entenderam? Estão a compreender? Mas quando Israel, e aquilo era simbólico, eles não tinham reino não. Quando Israel se corrompiam, não, você não entendeu. Quando Israel se corrompia, desprezava essas coisas aí. Já não se acendia a lâmpada, uma vez a outra. O fogo aí não era constante. Aliás, o povo de Deus incitava as pessoas para desprezarem a casa dele. Não traziam as ofertas, os dízimos. E havia pobreza, miséria no santuário, no templo. Estou falando no tempo da lei. Quando eles deixassem os estatutos. Agora, a igreja se compara com no tempo da lei, quando eles deixavam os estatutos. Ouviu? Qual é a lâmpada que estava acesa? Tudo escuridão. Por isso, todos terminaram na corrupção acentuada. Todos. Todos prisioneiros de Satanás. Todos descendo para o inferno. E eu vim acender as lâmpadas que haviam se apagado da casa do Senhor. E com uma batalha, eu tive que vencê-los para acender as lâmpadas. Aleluia! Glória a Deus nas alturas. Eu tive que vencê-los para abrir os céus. Eu disse que eles tinham 3 chaves. Então eles tinham a plenitude do reino. A igreja não tinha nada. A igreja, por isso, era uma igreja escrava, submissa à vontade dos reis da terra. Onde nasce esta aliança, igreja, Estado. Entenderam, né? Aliança. Sei lá qual é o nome que se chama. Eu estou chamado de aliança, mas eles chamam outro nome. Parcerias, ok? Parceria, o Estado e igreja. Começa aqui. Essa parceria começa com a corrupção. Isto é, casamento. Os cabeças
se une com o corpo. Ah, cabeças corruptas, corpos que? Corruptos. Não é possível um corpo puro se unir com uma cabeça corrupta. Não é possível. É possível encontrar uma cabeça pura e um corpo corrupto. Não corrupto, membros no corpo corrupto. Isso sim. Mas quando isso acontecer, a cabeça será responsável para limpar a era, para limpar as partes do corpo que não têm vida, para dar vida aos que têm vida. Não é assim que disse? Eu sou a videira verdadeira. Vós sois os ramos. Os ramos que dão frutos vão ser limpados para que dê mais frutos. E os que não dão frutos vão ser cortados, porque estão a ocupar inutilmente o espaço. Estão a entender? Então, cabeças já não é Cristo. É Satanás e representado pelos reis da terra. Satanás é o cabeça da igreja corrupta, representado pelos reis da terra. Os seus amantes, como diz a Bíblia. Então, ao se unirem, a igreja que se chama pelo nome de Jesus, ao se unirem, fazer alianças e parcerias com os governos da terra, estão a mostrar que eles são do mundo. Que tinham só o nome do Senhor, mas porém não eram do Senhor. Porque se fossem do Senhor, nunca se uniriam a esses feiticeiros, aos reis bruxos, maçons. Nunca fariam isso. Nunca haveria parceria com eles. Haveria uma diferença, uma separação incrível. E quando isso acontece também, há inimizade. Pois não há sociedade entre a luz e as trevas. Não há comunhão entre crente e descrente. Não há concórdia entre Cristo e Belial. Ouviu? Se têm paz, porque são irmãos. O mundo vai vos aborrecer, porque vocês não são do mundo. Antes, eu vos escolhi do mundo. Por isso o mundo vai vos odiar. Se o mundo vos odiar, sabei que primeiro me odiou a mim. Se o mundo vos perseguir, saibam que me perseguiu a mim. Ouviu? Agora, eles têm paz com os reis da terra, porque são seus amantes. Fizeram casamento. Mas como eles têm o nome do Senhor, então chama-se prostituição. Eles se chamam pelo nome do Senhor, então eles adulteraram. Por isso você encontrar na Bíblia, tem uma prostituta mãe e tem as suas filhas. As filhas também são prostitutas, porque filha da prostituta é prostituta. E todos seguem o exemplo da mãe deles. Isto é, fazendo alianças, concórdia com os seus amantes. E esses são filhas geradas pelos maridos da prostituta mãe, mas os pais são... Como é que chama aqueles pais que violam suas filhas? Incesto, né? Cometeram não somente pedofilia, e também incestaram. Ouviu? As filhas também são violadas pelos seus pais, como a mãe é violada pelos seus amantes. Os pais que violam suas filhas, qual é o nome que tomam? Não, pedofilia, crianças. Incesto. Incestaram. Por isso as igrejas evangélicas cometeram incesto com seus pais. A mãe não é incesto. A mãe é prostituição. Sim. As filhas incestaram. Os pais lhes entraram. Os pais são gombeiros. Os gombeiros dos pais entraram nas filhas. Mãe, está a ver aquele homem que dorme com a mãe e a filha? Assim aconteceu. Eles violaram a mãe e violaram também as filhas. Eles enriqueceram a mãe. Não tem as mães, só tem a mãe. As filhas têm muitas. Enriqueceram a mãe e também enriqueceram as filhas. Só que a mãe, como é mais velha, lhe deram mais território, mais povo, mais riqueza, mais privilégio, mais proteção, mais autoridade.
mais respeito, mais honra, mais guarita. As filhas lhes deram só um bocadinho. Por isso, quando acontece um escândalo entre as filhas, como eles protegem a mãe, não é como protegem as filhas. Eles também lhes protegem, mas a proteção que eles deram à mãe é maior do que as filhas. Eles preferem sacrificar as filhas do que a mãe. Até então, agora, veja, eles tinham as 3 chaves. Entenderam, né? A primeira chave está na mão das filhas. A segunda chave está na mão da mãe. E a terceira dos maridos. Entenderam? Esse é o reino. Mas quem tem a terceira chave tem autoridade maior. E quem tem a segunda tem autoridade maior em relação à terceira. E quem tem a terceira tem autoridade sobre os membros nos povos. Infelizmente. Esse é o mundo que você não sabia. E todo mundo está dentro desse sistema. Como disse Deus a Elias, quem escapar nas mãos de Eliseu, nos vai escapar nas mãos do quem? De Jeú. E quem escapar nas mãos de Jeú vai cair nas mãos de Ben-Hadad. Ben-Hadad, Jeú, Eliseu. 3 espadas estavam na terra de Israel. Uma na Síria, 2 em Israel. Quem fugisse, Ben-Hadad lhe matava. Quem escapasse nas mãos de Jeú, caia nas mãos de Eliseu. Então, quem escapa nas mãos das filhas, cai nas mãos da mãe. Quem escapa nas mãos da mãe, cai nas mãos dos pais. Não é do pai, dos pais. Tem um, mas tem os seus representantes, são vários. Chamados os reis da terra. E entre os reis estão em níveis também. Há os reis que têm a prominência e há outros que dependem também dos outros. Porque nem todos os pais, nem todos os maridos têm as mesmas condições, nem todos os maridos têm a mesma autoridade. Há maridos com pouca autoridade, com pouca riqueza, com pouco poder. Entenderam, né? Então, eles tinham 3 chaves. Satanás entregou essas 3 chaves, como Jesus entregou as chaves à sua igreja. Entenderam, né? Pedro, como líder, estava a entregar a Pedro, mas é para a igreja. Por isso ele disse que essa chave é para usar ela. Use ela, é a autoridade que eu estou a te dar. Agora, essas chaves que teriam sido entregues a Pedro, poucos anos depois o diabo recuperou. Porque houve guerra, a igreja foi vencida. Por isso ela se chama adúltera. E as suas filhas do adultério. Eles tinham 3. Vocês não tinham nada. Vocês eram escravos. Nem sabiam. Por causa da cegueira. Não tinham entendimento dessas coisas. Vocês pensavam que estavam aí para o céu. Direto para o inferno. Ok? E tem muitos ainda que estão nessa condição. Que pensam que estão a andar no caminho do Senhor. Afinal estão desviados. Agora imagine um homem que recupera 2 chaves. Você tinha 3. Não, calma aí. Tu tinhas 3 e perde 2. Tasmani. Não, calma aí. Quem tem 3 tem tudo. Tem as 10 parcelas, os 10 chifres de pé, os 10 poderes. Tem os territórios todo e tudo que nele há sob sua alçada. Isto é, a terra, o mar e os céus. Domínio, terra, terra, mar, mar, céu, céu. Não estou a falar o céu de Deus, que nunca foi tomado por Lúcifer. Estou a falar as regiões celestiais. E agora? Me fala ainda.
Como é que é? E você perde 2 chaves. Você que tinha 3 sem oposição. É desespero. Então, é esta humilhação que eu estou a falar. O mundo foi humilhado, pois perderam 2 chaves e ficaram com uma só. E em breve, daqui a 4 dias, essa outra também vai ser recuperada. Em breve. A outra vai. Eles vão perder essa chave também. Elias vai tomar a 3ª chave. As 3 estarão com Elias. Elias vai mandar na terra. Quem perdeu o reino é escravo. Não tem querer. Não é obrigado a servir. Mas não pode se rebelar. Não pode. No nosso reino. No nosso reino é reino de liberdade, é reino dos voluntários, é o reino que não se obriga a ninguém. Mas rebelião, não. Oposição, não. Um escravo, se faz oposição ao seu senhor, morre na hora. Um escravo, quando se rebela ao seu senhor, se opõe, morre na hora. Entenderam? Eu vou falar com detalhes. Essa é a humilhação que o mundo sofreu. Senta, calma aí. Andaram com as 3 chaves durante mais de 1000 anos. Sem oposição. Exploraram tudo. Maltrataram. Fizeram tudo o que eles queriam. Quem poderia defender as pessoas? Ninguém. Agora vem um homem que nasce nos subúrbios da África. Um desconhecido. Um menino magrinho. Choca com eles. Primeiro, desprezaram ele. Disseram, estamos há mais de 1000 anos em avivamento. E tu vens trazer avivamento na terra? Estamos há 1000 anos, mais de 1000 anos, com o reino pleno. E tu vens chocar conosco? Estamos há mais de 1000 anos a governar. Olha o que eles falaram. Teus pais morreram escravos. Teus avós, bisavós, ninguém conseguiu nos afrontar. Você que agora vai vir nos tirar o reino. Outro feiticeiro disse assim. É a mesma coisa você ir buscar pedra de diamante no rio Kwanza sem mergulhador. Outros disseram. O ofício que você abraçou não será fácil, não, pois o campo é muito grande. A lavra é muito grande. Outros disseram, tens pena de ti mesmo. És muito jovem para você sacrificar a sua vida. Outros disseram, isso tudo não penso que é imaginação. Isso aconteceu. Essas palavras, quer no espírito como no físico. Outros disseram, tu não tens sentimento. De tanta renúncia faz sofrer os seus. Outros disseram, não vai ser agora não. Não sei se vais conseguir. Tem uma bruxa que uma vez, quem me falou, hoje até discípulo, né? Que é sogra dele. Ele foi visitar a sogra e a sogra lhe perguntou, será que ele vai conseguir? E ele falou, ele é teimoso, vai conseguir. Ele falou, tenho muitas dúvidas. Tenho muitas dúvidas. E ele falou, esse aqui é teimoso. Ele vai conseguir. A sogra disse, duvido. Vamos ver. Tenho minhas dúvidas que ele vai conseguir. E o Gero voltou a repetir. Pelo que ele é, ele vai conseguir. Pela vida que ele leva, pelo espírito que ele carrega, ele vai conseguir. É pena que essa mulher já morreu. Deveria ver isso. Que eu consegui. Um feiticeiro também que já morreu, mandou-me recado. Diz assim. Dizem a ele que a lavra é muito grande. Muito grande. Não vai ser fácil, não. Eu disse, vou trabalhar ela toda. Deus calma.
eu vou capinar os 10 campos, eu vou expulsar os bandidos nesse campo e vou lavrar esse campo, vou purificar os 10. Outro feiticeiro, todos esses já morreram. Outro feiticeiro me disse, esse até foi mais moderado. E ele me disse assim, te aconselho, vou te dar um conselho. Esse por causa da afinidade familiar, então usou também o coração. Vou te dar um conselho. Eu falei, dá. Pode falar. Diz assim, em vez de estar a falar, não fala mais. Porque senão agora não. Te aconselho, fica em silêncio. Fica só calado. Não toca mais trombeta. Porque eu tocava trombeta. Eu falava, vai acontecer. Vai acontecer. Eles esqueceram que essa é uma forma de se ministrar. Abraão fazia isso. E era glorificado, era fortificado na fé. Dando glórias a Deus. Você está pensando em dizer glória a Deus? Não. Você diz aleluia. Ele dizia, vai acontecer. Fiel é Deus. Confessava a vitória. Ok? Ele me disse, quero te dar um conselho. Não é agora não. Até o Espírito Santo destruir todas as barreiras. Não será agora. Então, em vez de estares a falar, é melhor ficar em silêncio. Mas, no fundo, ele manipulou também. Não é que ele estava a falar com convicção que vais conseguir, mas depois de muito tempo. Não. Ele estava querendo, sabe o que ele queria dizer? Mas como ele já me conhecia, que eu não aceitava essas negativas deles, ele estava querendo me dizer, pelo tempo que te falta, pelo trabalho que há, as mesmas palavras daquela outra aqui também. Não sei se vais conseguir. Porque alguém que te diz que é melhor não estar a falar, está querendo te dizer o quê? Se não acontecer, vais passar vergonha. É isso que ele queria dizer. Não fala, fica só em silêncio. Você vai falando, vai falando. E se não acontecer? Aliás, antes desse conselho, que eu achei moderado, antes já me falou que seria impossível. Antes já me disse assim, você está brincando com Satanás, né? Cuidado com Satanás, Satanás vai te matar. Ele me disse assim, Satanás matou Jesus. Eu falei, não, Satanás não matou Jesus. Jesus se deixou matar. E vamos dizer aí, não diga que não te avisei. Vais te arrepender, rapaz. No futuro, vais te arrepender. Eu falei, eu nunca vou me arrepender. Sabe por quê? Porque a palavra diz que os dons e a vocação de Deus é sem arrependimento. Hein? Um recado veio do patrão deles, do chefe. Ele diz assim, dizem a ele, o que ele quer? Aviva quê? Avivamento. Ele sabe o que é avivamento. Sabe quanto tempo nós estamos avivados? Estou falando nós, eles, as trevas. Estamos avivados há mais de 1000 anos. E ele está a dizer que vai trazer avivamento em cima do nosso avivamento. É isso que ele queria dizer. Em cima, como se diz assim, mais ou menos, olha, isso não vai acontecer. Se acontecer, aqueles feiticeiros que têm muita das pragas, como os da ilha, não sei o que, os de Malães também. Ele fala, se nascer um dedo aqui, então você vai ter filho. Se nascer um dedo aqui, você vai casar. Se nascer... Ouviu? É isso que ele queria dizer. Aviva quê? Em cima do nosso avivamento. Outros dizem, em cima do meu cadáver. Já ouviram, né? Em Angola. Fala assim, isso vai acontecer em cima do meu cadáver. Em outras palavras, só quando eu morrer. Enquanto eu estiver vivo, esquece. Então eles estavam a dizer, tens que nos vencer para você avivar. E sabe, nós estamos no reino há mais de 1000 anos. E eu disse, vai lhe falar que eu vou conseguir. E disse mais, diz a ele que disse, nós estamos em altas atmosferas da noite. Quem é ele? Estava a falar das dimensões espirituais. Ele está a começar lá na base. Nós estamos lá no topo, nas altas atmosferas da noite. A noite é o reino deles. Ele está a vir aí porque vai conseguir chegar onde nós estamos. Eu estou a vir aí.
Eu vou chegar aí. E com a minha canção, Chiai, Chingani, Renakangarangolo, e Tofu, galera. Nas calmas, hoje estamos aqui. Então subestimaram o inimigo. Mas eu nunca vos subestimei. Eu sempre vos considerei como homens fortes. E por isso tive que ser mais forte que vocês. Quando vocês descansaram debaixo da sombra de dezembro, dormiram, quando assustaram, já perderam 2 chaves. O outro, o chefe deles desse país que já morreu. Isso é no espírito. E ele me disse assim, o quê? Diz mais. E ele disse com essas palavras, ainda nada está definido. Quem fala isso significa, ainda não tens nada. Esse também foi moderado. Quem fala ainda nada está definido, estava a querer dizer que não é agora, não. Só mais tarde. Esse era muito moderado também. Nada está definido. Quando ele me implorava para eu não lhe tirar, eu disse, eu vou te tirar. Ouviu? Eu quando falo no espírito vai acontecer. Ele disse, não me tira e vou te dar riqueza. E eu falei, eu vou te tirar mesmo, já? Camarada, eu vou te tirar. Eu vou te tirar. Então ele disse, nada está definido. Foi embora. Macron me apareceu e me disse, não me mata só. Ele falou, vou te matar. E todos os teus companheiros vão lhes matar. Ai, coitado do Macron. Então ele dá jambaias e tudo na mulher. Pô. Já começou a humilhação. Hein? Porque ele é o homem mais forte daquele território. Então, a humilhação foi manifesta. Uma mulher lhe deu uma bofetada. Vocês não entenderam, né? Aquilo é espiritual. Ele é que tem mais armas atômicas entre eles todos aí. Aleluia. Deram-lhe uma mbaia. Uma bofatada. Viu? Olha só as hipocrisias que eles carregam. Já vos falei. Lhe deram, ainda saudou. Quando ele deu conta que estavam lhe filmar, fez... Foi lá fazer o quê? Foi lá discutir. Se der, foi lhe dar também uma. Ah, se lhe deu uma. Lhe deu uma. E voltou. Quando ele tentou pegar na mão da dama, a dama lhe falou, tira a mão, seu bandido, seu gumbi. E ele, olha, você controla como ele saúda os jornalistas, sei lá se aqueles são jornalistas, os comissários, né? Que eles ficam lá para esperar, se são guarda. Saúda com muita vergonha. Como quem se será? E vocês viram, faz de conta, se eles deu toque. Como que não aconteceu nada. Amém. Ele disse, não me mata. Eu disse, eu vou te matar, é? Macron, eu? Não, eu não vou te deixar, não. Eu não sou como Josué, não. Eu não sou Josué, eu sou Elias. Eu sou povo quem se humilhar. Aquilo não é humilhação, aquilo não é humildade, aquilo é remorso, é implorar, mas continuar com seus feitiços. Não. Mesmo aquele capitão, Elias só não lhe matou porque o céu é que reagiu. Acho que Elias pouparia o capitão. Elias não quer saber se você vai se prostrar. Não, calma aí. Aquele capitão sobreviveu porque o céu disse para não matar. Levanta-te, vai com ele. Não mata. Senão ia lhe matar. Aleluia. Amém. Diga glória a Deus. Como a corça, uma benda, tem baianão. Sim, estava a procurar essa palavra, Lohima.
Só que já não consegui, estava procurando banda. Quem fala isso é o Wilson, né? Uma banda. Lula tentou ouvir, não sei o que. Eu falei, ô Lula, você tá brincando comigo, né? Ele capturei, desconectei o corpo e a cabeça. É incrível, os dois tinham vida. Primeiro entrei no quem? No corpo. Falei, depois vou ir matar a cabeça, deixem de destruir o corpo. Uma benda! Aleluia. Digam glória a Deus. Eu quero curar os doentes agora. Ouça, ó terra, tu que estás enfermo, a cura. Põe a mão no lugar de enfermidade, você que está doente. E ele enviou a sua palavra. E sua palavra os curou. Todos vocês que estão doentes sejam curados agora. Em nome de Jesus Cristo. Recebam cura. As dores aparecem. E Ele carregou sobre si as nossas mazelas. Ele carregou sobre si as nossas enfermidades. Pois o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então seja sarado. Seja sarada. Ó doente. Agora o teu nome já não é mais doente. És a curada, és o curado. Digam amém. Digam glórias ao Filho de Deus. Digam Maranata. Digam o tempo está cumprido. Digam o Rei voltou. Digam ó vem, Senhor Jesus. Amém? Faz teste agora. Você que estava a sentir dores, procura as dores. Você que estava com hemorragia, vai no banheiro, procura o câncer. E você que está intercedendo por alguém, esse alguém também já está curado. Liga para ele e ele vai te dizer que a cura já chegou. Todos os dias estou a curar as pessoas gratuitamente. Todos os dias, 1 ou 2 vezes por dia, 3. É incrível, milhares e milhares. Todos os dias eu mando a palavra acontece. Ontem mesmo aconteceu aí no Dondo, uma obreira incrível. Quem conhece essa obreira? É muito forte, pô. Estava com uma sala lotada, evangelizou uma multidão de gente. 15 pessoas, né? Estavam doentes, todos foram curados. Só com a sopro da minha boca. No Dondo, isso é aí na terra da Eca, que era a terra da Eca. Vai deixar de ser terra da Eca, é? Terra de Jesus Cristo. Aí no Dondo, eu só soprei no ecrã. Na câmara, aliás. Mais de 15 pessoas foram curadas. Estavam num quintal, reunidos. Manda o teu testemunho agora. Mas logo, eu voltarei aqui às 21 horas, na live das 21, claro. Desta vez já no Zoom. Até logo. Nos vemos mais tarde. Tchau.